aqui eu estou continuando em relação ao meu comentário, à minha análise sobre um livro que eu finalizei recentemente e que comecei a relatar essa minha leitura no vídeo anterior, mas aconteceu algum problema técnico e houve uma interrupção súbita, né, na transmissão do vídeo. Então, aqui continuo, porque eu já vinha falando sobre o livro. Esse livro digital é um recurso digital que foi publicado pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu já vinha mencionando de forma mais detalhada um dos capítulos. E agora eu vou retomar falando do trabalho como um todo, porque me detive mais em um capítulo sobre o capítulo que vai da página 87 a 95. E esse capítulo ele aborda, né, uma questão estética em relação à arte e a partir de uma leitura de duas autoras a respeito de uma exposição falando da questão desidentitária em relação a esse evento artístico, né? Então é mais uma estética, né, em relação à estética visual baseada nessa exposição. Então aqui eu volto para finalizar a partir da súbita interrupção do vídeo anterior, para falar do livro como um todo, né, em todos os seus, uma coletânea, um e-book com uma coletânea, e eu optei por falar mais sobre esse capítulo, porque foi um capítulo que eu deixei para ler ao final, e já que o livro é uma coletânea, ele não tem aquela continuidade de um capítulo em relação ao outro. E são ensaios teóricos, geralmente, e também releituras de obras de arte, como esse capítulo que eu mencionei. Então, os capítulos são independentes, né? A leitura desses capítulos pode ser feita em uma ordem, né, não estabelecida na própria obra. E aqui eu vou só lembrar, né, já que acabou um vídeo separado do anterior, mas estou falando do mesmo trabalho, foi esse livro Cultura e Identidade, que é o título do livro, e foi um livro organizado por Flávio Ferreira Lisboa Filho e Tomás Josué Silva. E é um livro que reúne ensaios de diferentes pesquisadores, como eu já mencionei no vídeo anterior. Então, há uma primeira parte no livro que aborda mais reflexões sobre subjetividades, discurso e exclusão. Então, o capítulo Gênero e Exclusão Histórica, que na realidade aborda o gênero e a exclusão histórica, mas o título do capítulo é Práticas de exclusão de mulheres em hospício, que tem como autora Nádia Maria Weber Santos. Então, o título é Práticas de exclusão de mulheres em hospício, e aí tem, entre parênteses, Porto Alegre, 1940. Então, este capítulo, nele se analisa o encarceramento psiquiátrico como uma forma de controle patriarcal sobre os corpos femininos. E esse capítulo dialoga com Foucault em relação ao biopoder e também dialoga com o feminismo interseccional. Eu acho, pela leitura, que esse capítulo poderia ampliar mais a articulação com políticas públicas de saúde mental atuais. Acho que poderia ter mais menção às políticas públicas de saúde mental. Mas
Outros capítulos também voltam a essa questão, né, de identidade e gênero, porque tem esse outro capítulo que fala das representações femininas nos programas televisivos BAH, B-A-H, exclamação. E também o livro A Representação e as Representações Distorcidas do Jornalismo, também, que aborda essa questão de representações midiáticas e performatividade. E também há o capítulo American Reflex, o nomadismo do gênero. Esses capítulos trabalham a partir, né, da influência de Judith Butler e Donna Haraway e a teoria queer para desestabilizar binarismos de gênero na mídia. Então, tem um aspecto muito significativo que é a contribuição criativa e crítica à estética normativa da feminilidade. E o capítulo também, o outro capítulo também que enfoca a questão feminina é o capítulo Lesbianidade Negra, Interseccionalidades e Pensamento Descolonizado, que nesse capítulo que aborda lesbianidade, também interseccionalidade e descolonização, é um capítulo potente, né, em relação ao cruzamento entre raça, gênero e sexualidade, com base também em autoras importantes dessa vertente feminista, que é a Audre Lorde e Maria Lugones. Bom, o destaque é que esse capítulo é um dos capítulos mais ricos na interseccionalidade e de crítica à colonialidade no livro. Outro aspecto que o livro aborda é a subjetividade e identidades em construção, por exemplo, como o capítulo é também em espanhol, como o capítulo que eu abordei no vídeo anterior sobre esse trabalho, La Subjetividade como Potência, que aborda as identidades como processos não estáveis. E aí há uma conexão, né, com os autores Deleuze e Guattari. Então, há uma conceituação bastante densa, né, que, por ser tão densa, pode até afastar leitores, né, iniciantes. Mas a abordagem é uma abordagem das subjetividades e identidades em construção. A outra questão que também envolve três capítulos na obra é a questão da literatura, direitos e narrativas LGBT. Então, há aí, nesses 3 capítulos, desafios da normatividade e afirmação de direitos. Então, o capítulo Homossexualidade e Literatura, Contos Brasileiros contra a Homofobia. O outro capítulo, também nessa dimensão aí, é Além do Arco-Íris, Decisões do TJRS sobre Direitos Civis LGBT, e ainda famílias homoafetivas em documentários brasileiros. Então, esses 3 capítulos abordam visibilidade, resistência e reconfiguração da cidadania. Então, dá um aporte interessante, articulando estética e política. E eu acho que seria enriquecedor em relação aos 3 capítulos, né, cruzar com narrativas de sujeitos LGBT fora dos grandes centros urbanos. Acho que isso aí poderia ser também ter sido incluído nesses capítulos. Outra categoria teórica importante dessa obra é a Educação, Arte e Resistência Cultural, que aborda a educação, a imagem como práticas de gênero, como, por exemplo, o capítulo A Potência do... Não, a potência é do vocativa
das imagens fílmicas, que aborda o cinema como uma ferramenta pedagógica de ruptura com estereótipos. E tem uma releitura muito interessante, freiriana, e também do feminismo crítico. Outra dimensão, né, desse livro, nessa primeira parte, é arte, corpo e performance, né, como o capítulo Corpos subvertendo imagens e processos artísticos, a produção das artes cênicas como o prisma da identidade e dispositivo colaborativo de criação teatral. Então, esses capítulos investigam o corpo como um território de resistência. Então, é um capítulo muito interessante, porque são capítulos, né, esses que eu citei, são capítulos interessantes, porque criticam, digamos, a falta, né, de análise, né, e de recepção do público em relação a essas obras. Essas obras que eu menciono são as artes cênicas, obras relacionadas às artes cênicas, que são relacionadas com a identidade. Então, outra categoria teórica que depreendi, né, que acaba eu emergindo da minha leitura, emergiram da minha leitura, é povos indígenas, etnoeducação e território, porque aí se aborda a descolonização de saberes, que é um aspecto que geralmente discutimos na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural da medicina. Então, tem os capítulos Histórias dos povos indígenas do Rio Grande do Sul, Comunicação, Encontro e Etnoeducação, e outro em espanhol, que é Construcción de Representaciones en las Sociedades en Rede. Esses capítulos abordam a decolonialidade, discutem também silenciamentos, protagonismos e resistências, então é uma abordagem decolonial e tem uma relevância importante, né, dentro dessa questão da abordagem decolonial, que, digamos, inclui epistemologias não hegemônicas. E algumas análises, no entanto, ainda centralizam-se no olhar acadêmico, com menor presença das questões de vozes indígenas, né, diretamente. Já a segunda parte, que fala de experiências e militâncias culturais, abordando projetos identitários na mídia e no território. Então, os capítulos, por exemplo, como Cromossomos, né, Cromossomos com o R entre parênteses e depois do C, Cromossomos, LGBTT e mídia. Né? É bastante interessante esse capítulo. E também tem outro capítulo intitulado Documentário Hip Hop. E além desse, tem o capítulo Participação de Idosos na Construção de Identidade Cultural. Então, achei muito interessante, porque aí aborda a questão do etarismo. Outro capítulo é o capítulo Fat Power, o empoderamento da mulher gorda, que aí já aborda outra questão identitária importante. E também tem as Guardiães de Ibarama, Mulheres Rurais, Sororidade, são todos capítulos que estão dentro dessa dimensão, né, dessas questões identitárias na mídia, abordando vários grupos identitários. Então, também são capítulos que contribuem muito para justamente o compartilhamento de saberes e fazeres,
E na terceira parte do livro, se mencionam que a parte da terceira parte, a parte dessa terceira, continuando, dividindo o livro em três partes, que aborda artes visuais, fotografia e subjetividade. Então, essa engloba também o capítulo que eu falei mais detalhadamente no vídeo anterior. Então, fala sobre exposição artísticas como práticas políticas, como o título do capítulo A Obra Eros, Trânsitos e Ausências, exposição, identidades e representações de minorias. Então, aí tem a fotografia como meio de tensionar categorias normativas de identidade. Então, reflete muito sobre o corpo como um arquivo sensível e sugere também práticas educativas como a arte como ferramenta de questionamento e pertencimento. Então, dessa maneira, é um livro, esse recurso digital, né? Um livro digital. Ele se estrutura como um mosaico transdisciplinar que entrelaça teoria crítica, produção cultural e ativismo social. Então, a principal força que eu encontrei nesse e-book foi a pluralidade de olhares. As metodologias também são diferentes, as linguagens, e por isso o livro oferece ao leitor um panorama sensível e politizado das minorias sociais no Brasil contemporâneo. Como limites de forma geral, eu destaco uma certa heterogeneidade entre os capítulos, né? Assim, alguns são excessivamente descritivos e a ausência de uma síntese final que articulasse os fios narrativos, né? Já que é uma coletânea de ensaios, mas que articulasse os fios narrativos em torno de um projeto político-pedagógico, né, mais coeso. Acho que poderia ter havido aí essa integração final dos vários ensaios que foram incluídos nessa coletânea. Portanto, o e-book Cultura e Identidade, Subjetividades e Minorias Sociais, organizado por Lisboa e Silva, 2018, e publicado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma obra coletiva de grande relevância para os estudos culturais e sociais contemporâneos, e também para a nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Eu concluo que sua principal virtude está na capacidade de reunir vozes plurais, de pesquisadoras e pesquisadores, de artistas, educadores e educadoras e ativistas. E isso reflete criticamente sobre identidades marcadas por exclusão, resistência e reconfiguração do Brasil do século XXI. Então, a estrutura da obra, como eu disse, se divide nessas três partes, percorre desde reflexões teóricas densas, né, às vezes se torna até um pouco difícil para o iniciante nesse tipo de leitura, mas tem reflexões importantes sobre subjetividade e poder, e tem também experiências práticas e artísticas que expressam o fazer político de grupos marginalizados. E essa pluralidade torna o livro não apenas uma leitura acadêmica, mas também um documento cultural da luta por reconhecimento e justiça social por parte de minorias. E, do ponto de vista teórico, não é, o livro, como eu disse, dialoga com autores e conceitos centrais para os debates contemporâneos. Em relação à performatividade de gênero, com Judith Butler, em relação à interseccionalidade, com Kimberly Crenshaw e também com Lugones, a colonialidade do poder, não é, de Aníbal Quijano,
e processo de subjetivação, presentes em Foucault, em Deleuze, e também a epistemologia feminista e os estudos queer. Então, esses referenciais são aplicados de forma criativa para desconstruir discursos normativos e evidenciar como as identidades se constroem nas bordas, né, nos deslocamentos e nos atravessamentos. Por outro lado, como desafio cultural, a obra apresenta certa heterogeneidade, como já mencionei, na profundidade analítica entre os capítulos, porque é uma coletânea, não é de um mesmo autor que escreve todos os capítulos. Alguns textos funcionam mais como relatos ou ensaios introdutórios do que análises densamente argumentadas. Mas, mesmo assim, essa diversidade também reflete a proposta aberta e democrática da coletânea, que é articular saberes acadêmicos e populares, experiências e reflexões, ciência e arte. E em termos de retrocesso político, digamos, e apagamentos identitários, eu acredito que esse e-book, ele, de cultura e identidade, ele cumpre um papel ético e formativo. Ele reafirma o valor da diversidade, da escuta sensível e do diálogo entre universidade, movimentos sociais e práticas culturais. Concluo, não é, dizendo que é uma leitura indispensável para cursos de graduação e pós-graduação em ciências humanas, educação, comunicação e artes, ou na interface, né, da saúde com a questão da diversidade na saúde, além de ser um convite para repensar as identidades a partir das margens, né, das bordas, dos afetos e das potências coletivas. Então assim finalizo aqui esse vídeo que complementa o primeiro, da playlist Você Conhece Este Livro? E assim me despeço por enquanto. Até o próximo.